A primeira estratégia é: leia a Bíblia com atenção. Leitura atenta envolve estudo bíblico. Quando você se aproximar da Bíblia, concentre-se. Concentre-se totalmente naquele momento em que você está estudando. Eu sei que é difícil para nós que trabalhamos na fábrica, que temos aí a nossa mente atribulada o tempo todo. Eu sei que é difícil para nós chegarmos em casa e sentarmos tranquilamente num ambiente e lermos a Bíblia com atenção. É muito difícil, eu reconheço. Sei que há problemas, empecilhos que aparecem no dia a dia, no momento da sua leitura, talvez barulho dos filhos correndo, talvez o cachorro latindo, talvez a sua mente mesmo não te ajude a focar, você está preocupado com o dia de amanhã, com o serviço, está preocupado com a questão financeira, talvez você está preocupado com contas a pagar, algum ente querido doente, e todas essas preocupações acabam tomando a sua atenção, e às vezes você está lá. Já aconteceu muito isso comigo, de eu estar lendo o texto bíblico e pensando na morte da bezerra. Isso eu sei que já aconteceu com vocês também, e certamente acontece com todos nós, mas nós precisamos ler a Bíblia com atenção. Nós devemos ler evitando estar próximo de armadilhas que tomam a nossa atenção. Se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade em concentração, ou seja, você não consegue ler se tiver alguém falando do seu lado, então procure um ambiente sossegado. E é por causa disso que eu subia no telhado. O pessoal perguntava, mas por que subia no telhado, né? Para ficar perto de Deus? Não, eu subia no telhado para ficar tranquilo. Minha mãe não ia ficar me perturbando ali. Então, procure um ambiente tranquilo, um ambiente sossegado, porque você precisa ler a Bíblia com atenção. Eu lembro que na época do seminário a gente tinha que ler, não tem jeito, tem que ler, você é obrigado a ler. E o único tempo que eu tinha para leitura era nas horas do intervalo, na hora do almoço e no caminho do ônibus para casa, né? Eu tinha que aproveitar esse momento de leitura, era bastante tempo dentro do ônibus. E era difícil porque as pessoas no ônibus estão conversando. Elas estão falando do dia a dia, do jogo do Corinthians e do Palmeiras, os bate-papo vão e aí começa a te chamar, falar em Corinthians lá. Não avisaram ele que não pode vir com a camisa do Corinthians. Colocar esse aviso na sala lá. Então as pessoas começam a falar, e aquilo tomava a minha atenção e eu não conseguia ler, mas eu precisava ler. E o que eu fiz então? Falei, puxa, eu preciso treinar a minha concentração. Eu, na época, tinha um programa chamado Terceiro Tempo, do Milton Neves, eu gostava muito, era o meu programa favorito, gostava demais daquele programa. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler com ele tocando, com o Milton Neves falando. E eu fui treinando, aquilo demorou muito tempo para conseguir me libertar do Milton Neves. Mas depois de um tempo, a minha concentração já estava focada na minha leitura. Eu já conseguia separar o Milton Neves da minha leitura. Já não me atrapalhava mais. E hoje eu posso ler com qualquer pessoa falando do meu lado, com televisão ligada. Mas para chegar a isso, tive que treinar muito. Então, se você quiser essa dica, tá? De treino, pega aí um programa que você gosta muito de assistir e fica lendo, forçando mesmo a sua mente. Lê procurando aqui as observações, os passos que você está fazendo, pega esses estudos, essas dicas e faz assistindo um programa que você gosta muito. Por exemplo, ele gosta de assistir as pregações do Benny Hinn. Então, faz aí. Não faça nada com o Benny Hinn, não. Faça com alguma coisa que você gosta, tá? Algum programa que você gosta, tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Uma outra dica que ajuda na concentração de algumas pessoas, eu não sei se vai ser o seu caso, mas experimente. Faça a leitura com fundo musical. Que não tenha voz, tá? Fundo musical tocando. No YouTube vários desses vídeos próprio para leitura. Eu lembro que no ano 4 anos atrás, que estava no Brasil, eu comecei a ler a história da igreja com fundo musical. Algumas vezes eu me pegava como se fosse o narrador da história, tá? Tava como se estivesse contando a história e era muito interessante, e isso me ajudou muito a perceber a história. Então, faça esse teste, de repente vai te ajudar na sua intenção, na sua atenção, ou não, tá? Pode ser que atrapalhe. Já teve casos de amigos que eu indiquei, falaram, não consigo, só fico ouvindo a música.
não consigo ler nada, né? Então, nesse caso, mude o foco. Nesse livro que nós temos aqui na página 79, há um relato da história de um senhor que ele era ateu e ele queria muito refutar o cristianismo. E ele começou então a estudar sobre as 7 últimas semanas de Jesus Cristo na Terra, com o objetivo de escrever um livro para refutar a ideia da ressurreição de Cristo. Pensava ele que se ele pudesse refutar a ressurreição de Cristo, os outros milagres também iriam para o vinagre. Então ele se propôs, esse ateu, se propôs a escrever esse livro e ele começou a estudar. E ele começou a estudar com uma atenção, com um foco naquilo que ele queria, de forma que ele foi pesquisando detalhes da vida de Jesus Cristo naquelas últimas semanas, os sentimentos dos apóstolos com relação, porque os apóstolos bradaram a ressurreição de Cristo, e ele começou a estudar o perfil biográfico daqueles homens, começaram a estudar a história de Jesus, como Jesus se portou diante de Pôncio Pilatos, a reação de Cláudia, a mulher de Pôncio Pilatos, a reação do próprio Pilatos. Ele começou a estudar diligentemente todos os assuntos, todos os pontos relacionados às últimas semanas de Jesus Cristo, as 7 últimas semanas. Aí ele escreve aí no livro que aquilo trouxe muita estranheza a ele. Ele começou a perceber que aqueles últimos 7 dias foram dias estranhos e conturbados, mas o qual ele não podia negar que eles realmente haviam acontecido. E ele, então, estava escrevendo o livro, né, a respeito da negação da ressurreição de Cristo, e ele então não escreveu esse livro. Então ficou lá, o livro que recusou a ser escrito, esse é o título, e aí ele escreveu um outro livro, um livro chamado Quem Moveu a Pedra. E esse livro foi na década de 30, se eu não me engano, quem está acompanhando deve ter escrito aí, é até hoje um dos melhores livros para afirmar ou para defender a verdade da ressurreição. Na verdade, esse livro conta a história da conversão desse homem. Então, percebe que uma leitura com atenção, os resultados que isso pode produzir? Produziu a conversão desse ateu. E certamente, na sua vida, vai também produzir resultados.